Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na vida de uma figura incontornável do século XX português, António de Sommer de Champalimaud. E já agora acertar a pronúncia. Champalimaud. Exatamente, Champalimaud, uma pronúncia de origem francesa que ele fazia questão, sim. Para esta conversa, baseamo-nos em várias fontes biográficas bastante detalhadas. Cobrem tudo: infância, a construção e a reconstrução dos impérios dele, as polémicas, claro, e o legado final. Uhum. A nossa ideia aqui é explorar a fundo este homem. Complexo, a resiliência dele, a visão, as controvérsias e, mais importante, tentar tirar daqui algumas lições. Coisas práticas para quem anda hoje no mundo dos negócios. Sim, faz todo o sentido. Diz-se muito que ele caiu 3 vezes e 3 vezes se levantou. Só isto já dá que pensar, não é? Sugere uma tenacidade fora do comum. Sem dúvida. É uma figura que atravessou bem regimes políticos, revoluções, diferentes eras económicas e deixou uma marca. A história dele é, de certa forma, um espelho das transformações de Portugal. E sim, oferece pistas sobre liderança em tempos turbulentos. Ok, então vamos a isso. Comecemos pelas fundações. Infância, juventude, nasceu em 1918, família com nome, ligações aos negócios, educação jesuíta, que ele mais tarde disse ter-lhe dado capacidade de me hierarquizar e de prestar atenção ao detalhe. Interessante essa nota sobre o detalhe. E tinha interesses variados ainda, miúdo. Aviação, tirou a brevet aos 17, lia clássicos, admirava Ford, Napoleão. Já se notava ali uma certa ambição, não? Sim, essa mistura de disciplina jesuíta com essa ambição, essa curiosidade, já era um sinal. Mas o momento de viragem, o ponto crítico, acontece muito cedo. Em 1937, o pai morre de repente. E a família? Ficou numa situação difícil, é isso? Exato, inesperadamente difícil. A principal empresa, a Companhia Geral de Construções, estava, bem, com dívidas. A pressão era enorme para vender ativos, liquidar património. Mas ele não deixou. Não. Com 19 anos, apenas 19 anos, recusa-se a liquidar. Bate o pé. Com 19 anos. Impressionante. É notável, de facto. Assume as rédeas, instala-se no escritório na Rua do Alecrim e começa a procurar soluções. E aqui há uma ajuda fundamental. Ricardo Espírito Santo Silva. O banqueiro. Sim, amigo da família. Concedeu-lhe crédito, deu-lhe margem de manobra. Foi uma demonstração logo ali de uma determinação e responsabilidade enormes. E teve sucesso rápido. Logo em 38 fecha um negócio de exportação de vinho do Porto. Ah, então começou pelo vinho do Porto. Sim, foi um dos primeiros negócios de sucesso. E isso permitiu-lhe viajar Londres, Madrid, Paris. Começou a ganhar uma visão mais cosmopolita, diferente da maioria dos empresários portugueses da altura. Fascinante, esse início. E essa determinação levou rapidamente à construção do primeiro grande império, o cimento. O rei do cimento, como ficou conhecido. Precisamente, o passo seguinte é a indústria que o definiu. Casa em 1941 com Maria Cristina de Melo. Uma ligação importante, claro. Neta de Alfredo da Silva, do grupo CUF. Exatamente, um gigante industrial. E logo em 42, a convite do tio materno, Henrique Sommer, uma figura-chave nos cimentos em Portugal, entra para a administração da empresa de cimentos da Leiria. E quando o tio morre, em 44, ele herda o controle. Aí começa a grande expansão, não é? Aí começa a grande arrancada. E de forma muito calculada, mas agressiva. A decisão estratégica-chave foi investir nas colónias africanas. Ele viu ali um potencial enorme. Antecipou o crescimento ligado às obras públicas, imagino. Exato. Já em 44 vai a Moçambique comprar a fábrica na Matola. Diz-se que com o aval de Salazar, mostrando já essa habilidade de navegar nos corredores de poder. E não parou por aí em África? Não de todo. Constrói na Beira, depois em Nacala, isto em Moçambique. Em Angola, funda a Companhia de Cimentos de Angola em 46, fábrica no Ambo em 52 e, ao mesmo tempo, claro, expandia em Portugal. Maceira, Cimentos Tejo. Uma velocidade incrível para a época. Como é que ele financiou tudo isso? Olha, aí está a combinação interessante. Visão e pragmatismo financeiro. Via oportunidades onde outros hesitavam. Recorreu ao sogro, Manuel de Melo, do Banco Toti Açores, e usou muito a alavancagem.
A endividar-se para crescer. Sim, há histórias de usar ações de tias como garantia para empréstimos. Era esse o estilo dele, arriscar, mas de forma calculada, para crescer mais depressa. Foi assim que se tornou o rei do cimento. E que lição podemos tirar daqui hoje para um empreendedor? Bem, acho que a primeira grande lição é essa importância da visão a longo prazo. Não ter medo de pensar grande, mesmo em contextos complicados como o colonial. E depois identificar oportunidades antes dos outros e ter a coragem de assumir riscos. Riscos calculados, claro. E procurar financiamento de forma criativa, não ficar pelo óbvio. E essa ambição levou a outros setores, como a siderurgia, mas aí a relação com o regime começou a ter problemas, não foi? Exatamente. Ele sonhava com uma siderurgia nacional, recriou isso em 52, esteve na fundação em 54, mas acabou por perder o controle maioritário para o Estado. E isso, lá está, gerou as primeiras fricções sérias com Salazar. O Estado não queria perder o controle desses setores, imagino. Claro. E essa fase coincide com turbulências pessoais. O divórcio em 57 e o início do famoso caso da herança Sommer. Ah, o caso Sommer. Uma disputa familiar enorme que deu muito que falar. Deu imenso que falar. Uma batalha judicial que durou 16 anos, de 57 a 73. Ele contra os irmãos e outros familiares, pelo controle de partes do império herdado do tio Sommer. Foi tão polémico que até a Pitt se meteu. Expôs muito das dinâmicas do poder económico da altura. Mas mesmo com tudo isto, ele não parou. E nos anos 60, aposta forte na banca. Porquê? Qual era a estratégia? Tinha uma lógica dupla, penso eu. Primeiro, o grupo dele era um cliente enorme de seguros. Queria ter a sua própria seguradora, internalizar isso. Segundo, percebeu que ter um banco era uma ferramenta poderosa para financiar a expansão. Mais autonomia. Tentou comprar a União do Espírito Santo, mas não conseguiu. Tentou, sim. Mas falhou. A oportunidade surgiu depois no Porto, com a seguradora A Confiança. O dono vendia, mas só em conjunto com o banco associado, o Banco Pinto e Sotomayor, o BPSM. E ele viu aí a porta de entrada. Exato. Em 1961, compra o pacote todo, entra derrompante no setor financeiro. E ainda nesse ano, compra a Mundial e a Continental para reforçar. Foi um movimento muito audaz. Principalmente em 61, com o início das guerras coloniais. Extremamente audaz. O país estava num clima de incerteza. Havia fuga de capitais, crise de liquidez, e ele, no meio disto, avança com esta agressividade. Ganhou aí a fama de predador financeiro. E consolidou um grupo de topo. Diz-se que era a 7ª fortuna da Europa em 74. Mas nem tudo correu bem com o poder. Houve aquele bloqueio à compra do BPA, certo? Sim, em 1971. O governo de Marcelo Caetano travou a compra do Banco Português do Atlântico com um decreto-lei retroativo. Foi um sinal claro da tensão que existia entre ele e parte do regime. E chegamos a 74, o 25 de Abril. Uma viragem completa. Como é que ele reage? Para ele, foi uma catástrofe. A frase que ficou foi que considerou a Revolução a maior desgraça que sucedeu a Portugal desde sempre. E 1975 confirmou os receios dele. As nacionalizações em massa. Banca, seguros, cimentos, siderurgia, tudo. Tudo. Em poucas semanas, o império português dele desapareceu. Foi absorvido pelo Estado. A primeira grande queda. Mas ele ainda tentou argumentar contra isso, logo no início. Há uma citação interessante dele nessa altura. Sim, é verdade. Numa reunião com Spínola, logo após a Revolução, ele defendeu que a liberdade conquistada devia estender-se à banca, indústria e comércio. Criticou o antigo condicionamento industrial e pediu reformas rápidas de natureza económica e financeira que dessem espaço à iniciativa privada. Mas o vento soprava noutra direção. Completamente oposta. O ambiente ficou muito hostil para ele. Passou a ser o símbolo do grande capital a abater. O filho Manuel chegou a ser preso em 75, os bens pessoais congelados em 76. E ele optou pelo exílio. Sim, em 1975. Partiu para o Brasil via França. Não era a primeira vez que se exilava, curiosamente. Já tinha estado no México nos anos do caso Sommer. E conseguiu levar capital consigo? Preparar esse recomeço?
Tudo indica que sim, que conseguiu transferir uma parte significativa da fortuna. E fez uma jogada-chave antes de sair. Garantiu o controle da Suecom, a cimenteira que já tinha no Brasil desde 69. Comprou a parte que era da Cimentos de Leiria, que estava a ser nacionalizada. Inteligente. Muito. E a partir do Brasil, começou a batalha legal pelas indenizações. A imagem dele em Portugal inverteu-se completamente. De capitão da indústria a vilão. O Rockefeller português, como lhe chamava à esquerda. E assim, aos 57 anos, recomeça no Brasil uma nova vida. Exato. É a segunda grande demonstração de resiliência. Instala-se no Rio e foca-se em reconstruir. E a base, mais uma vez, foi o cimento. A Suecom, a Cimentos Solís, em Minas Gerais, voltou a ser um gigante do cimento, mas agora no Brasil. Mas não ficou só pelo cimento do Brasil, pois não? Não, e isso mostra outra faceta, a capacidade de diversificar. Investiu forte na agricultura e pecuária, comprou fazendas enormes no Mato Grosso, em Goiás, soja, milho, gado. Entrou num setor novo para ele, com sucesso. Rodeou-se de especialistas, imagino. Sim, aprendeu rápido. E o contexto brasileiro na altura ajudou. O regime militar via bem estes empresários anticomunistas. E ele já tinha contactos lá, como o ex-presidente Kubitschek. O networking sempre foi crucial para ele. A lição de resiliência aqui é fortíssima. Sem dúvida. É talvez a maior demonstração. A segunda grande lição, a capacidade de recomeçar do zero depois de perder quase tudo. Encarar a adversidade como temporária. Adaptar-se do cimento para a agricultura. E a persistência. Aquela ideia de cair e levantar-se. Ele não desistiu. E enquanto estava no Brasil, continuava atento ao Portugal, imagino. À espera de uma oportunidade. Sempre. Nunca largou os processos pelas indenizações. E com as privatizações nos anos 90, com Cavaco Silva, essa janela abriu-se. As batalhas legais começaram a dar frutos, os bens foram desbloqueados. E o regresso foi triunfal. A segunda grande ascensão agora no setor financeiro. Foi impressionante. A rapidez, a audácia. Em 92, usa créditos indenizatórios para recomprar a Mundial Confiança. Em 94, recomprou o BPSM. E depois, o golpe de mestre. Comprar o TOTA e o CPP ao Santander. Sim, 40 dias depois de recomprar o BPSM. Uma manobra financeira incrível que terá tido alguma ajuda política, diz-se. Usou engenharia financeira, aumentos de capital na seguradora. Mesmo com mais de 75 anos, estava no auge da sua capacidade negocial. E de repente estava de volta ao topo. Nasce focado na banca e seguros, o segundo maior grupo financeiro privado. Ele era, outra vez, o homem mais rico de Portugal. Mas, claro, com polémica à mistura. A venda ao Santander em 1999. Essa mesma. Aos 81 anos, decide vender tudo ao mesmo Santander. E é aí que diz a famosa frase: só a honra não se vende. Uma frase que ficou. Mas a venda foi um processo complicado. Extremamente. O governo Guterres Sousa Franco vetou, por interesse nacional, impedir que passasse para mãos espanholas. O caso foi a Bruxelas. A Comissão Europeia deu-lhe razão. E a solução final foi um acordo complexo negociado por Pina Moura. Um autêntico quebra-cabeças. Basicamente, o Santander comprou tudo, como ele queria, mas depois revendeu parte, o BPSM, a Mundial, à Caixa Geral de Depósitos. A CGD, por sua vez, devolveu ao Santander o TOTA e o CPP. Uma forma de todos saírem a ganhar, ou pelo menos salvarem a face. Exato, o Santander ficou com o que queria, a CGD cresceu, o governo manteve parte em mãos portuguesas, estatais, e Champalimaud fez um encaixe brutal, fala-se em 1,5 mil milhões de euros, e ainda ficou acionista do Santander. Foi a saída definitiva e muito lucrativa. E depois disto retira-se. Mas quem era o homem por trás destes negócios todos? Como era ele a gerir? Tinha fama de ser muito centralizador, o capitão da indústria que decidia tudo. Mas e isto é importante, tinha um conhecimento técnico muito profundo, especialmente do cimento. Gostava da substância, de perceber as fábricas, falava com os engenheiros. Há uma situação dele que mostra essa preferência pela indústria, não é? Sim, aquela que diz, não tem graça nenhuma à banca, a indústria é que é bom fazer coisas. O banco é só ganhar dinheiro à custa de dinheiro. Mesmo tendo feito fortuna na banca, a paixão original era produzir, fazer coisas. Comparava o fábrico de cimento a um tubo digestivo.
E em termos de personalidade? Hábitos? Era um contraste. Austero no trabalho, almoçar de pé no Bob's no Brasil, mas apreciava a boa vida. Arte, caça grossa, barcos, workaholic, imagem discreta mas enigmática, o chapéu, os óculos escuros. No trato pessoal as descrições são complexas. Educado, inteligente, irónico, mas também autoritário, impaciente, por vezes implacável. Leal com os próximos, duro com os outros. Há aquele episódio da amiga fumadora. Ah, sim. Ele detestava tabaco. Em vez de proibir, terá dito: mate-se lá à vontade, fume o que quiser. Uma mistura de sarcasmo e impaciência controlada. E a visão política? Económica? Costumes, liberal na economia. Admirava a ordem de Salazar, mas teve atritos com ele. Crítico de Caetano depois do bloqueio do BPA. Cético em relação à democracia parlamentar. Leitor de Hayek. Mas com a ironia de ter crescido com o protecionismo do Estado Novo. Exatamente. Defendia o liberalismo no fim, mas beneficiou muito do modelo anterior no início. É uma das contradições. E que outras lições tiramos daqui para empreendedores? Talvez mais duas. A terceira, a importância de conhecer o negócio a fundo, não só os números. A paixão pelo fazer coisas. E a quarta, adaptabilidade e networking. Navegar por regimes diferentes, contextos diferentes. E as redes de contactos família, bancos, política foram sempre vitais para ele. Construir relações de confiança continua a ser chave. E depois de tudo isso, o último ato. O mais inesperado, talvez. A Fundação Champalimau. Sim, um gesto que surpreendeu muita gente. Morreu em 2004 aos 86 e deixou a maior parte da fortuna, uns 500 milhões de euros, para criar uma fundação em nome dos pais. Uma das maiores doações filantrópicas de sempre na Europa. Com que missão? Investigação biomédica de ponta, cancro, neurociências, visão e cuidados clínicos de excelência. O Centro Champalimau, em Belém, é o símbolo disso. E tornou-se uma referência internacional. Mudou um pouco a mentalidade sobre filantropia em Portugal. E uma última lição daqui. Acho que sim. A quinta lição. Legado e propósito para além do negócio. Mesmo depois de uma vida focada em riqueza e poder, redirecionar isso para um impacto social duradouro. Faz pensar na importância de integrar o legado na própria jornada empreendedora, talvez. Foi de facto uma análise fascinante. António Champalimau. Resiliência, visão, risco, conhecimento profundo, adaptabilidade e, no fim, filantropia. Um construtor de impérios cuja vida se confunde com a história recente de Portugal. E deixa-nos a pensar, não é? Essa relação complexa dele com o Estado, ora beneficiando, ora combatendo, levanta questões sobre a interação entre capital, política e iniciativa individual, principalmente em países com grandes mudanças. Como é que a história dele nos ajuda a entender o empreendedorismo hoje, em contextos de incerteza ou intervenção estatal? Ou que lições tiramos sobre o equilíbrio entre foco industrial e agilidade financeira? Ficam as perguntas.